Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de sucessões. Então, concluímos lá a sucessão do cônjuge, a sucessão do companheiro. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre os exemplos que eu apresentei? Não. Não. Ok. Então, vamos voltar, né? Cônjuge, companheiro, companheira, amanhã, né, quando a gente começar a analisar a concorrência sucessória, mas ainda estamos, né, analisando as classes de herdeiros separadamente, e agora a gente vai para a última classe de herdeiros, né, que a gente vai ver separadamente, a quarta e última, que é a sucessão dos colaterais. Né? Então, agora a gente vai ver como é que funciona a sucessão dos colaterais e quem são os herdeiros colaterais, porque eu tenho comentado muito, né, quem são, e sempre estou esquecendo de duas categorias aí. Então, hoje eu vou enquadrá-las direitinho, e aí vamos ver onde é que elas aparecem na nossa árvore genealógica. Pois bem, então vamos, né, mais uma vez para aquela análise, de acordo com a doutrina, né, com a argumentação que aparece aqui para que os colaterais fiquem em último lugar, etc, etc. Bom, então os colaterais são a última classe de herdeiros, a quarta, né, e a previsão disso está no artigo 1829, inciso 4º do Código Civil. Né? E aí, a justificativa da doutrina para que os colaterais sejam a última categoria de herdeiros aparece por essa razão. São a última classe de herdeiros em virtude de ser mais difícil que seja construído um laço de afeto em relação a parentes mais distantes. No caso aqui falando de irmãos, de tios, sobrinhos, primos e agora falando deles, né? Sobrinho neto, sobrinha neta, tio avô, tia avó. Né? São todos esses os colaterais. Bom, então a doutrina, em geral, presume que seja mais difícil que a gente construa ao longo da nossa vida um laço de afeto mais próximo com esses parentes. Então, presume-se que os laços de afeto mais próximos estão com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com a nossa companheira ou com o nosso companheiro. Né? Isso na ordem lá que eu estou falando de vocação hereditária. Então, presumidamente, né, o vínculo mais distante seria com esses parentes. Mas a gente sabe que nem tudo é, né, tão correto, tão certinho como a doutrina pretende que seja. Né? Então, é possível, claro, evidentemente, que tenhamos aí vínculos de afeto muito mais próximos com nossos irmãos, com nossas irmãs, com nossos sobrinhos, com nossas sobrinhas, com nossos primos, né, e primas. Mas isso, infelizmente, né, a questão afetiva não vai importar tanto aqui, já que temos essa divisão bem clara na lei. Então, por mais próximo que seja o nosso irmão, a nossa irmã, nosso primo, nossa prima, eles só virão aí realmente a ter direito à herança na inexistência, né, dos outros herdeiros. E mais, né, porque a gente já viu isso, que os colaterais são herdeiros facultativos. Então, não basta só não ter, né, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheira. É preciso que também o decujus não tenha deixado o testamento excluindo esses herdeiros pura e simplesmente. Já eu lembro de tudo isso para vocês de novo. Né? Então, a herança dos colaterais aqui é mais difícil, né, é mais complicada, é mais difícil de acontecer, é mais rara, justamente por conta de todos esses obstáculos, né, que a própria lei impõe. Né? Então, os colaterais, quando tiverem direito à herança, né, eles herdarão em regra por cabeça e, em determinados casos previstos pela lei, por estirpe ou direito de representação ou com prioridade para determinados parentes com o mesmo grau de parentesco. Então, ainda tem uma regrinha a mais aqui, né, em relação às outras categorias de herdeiros. Né? Então, aqui parece, né, um pouco com a sucessão dos descendentes. Então, tem aí herança dos descendentes, dos colaterais por cabeça, é a regra, né? Cada um herdando lá proporcionalmente. Tem as possibilidades, somente uma, na verdade, né? Tem a possibilidade de representação, né? Que é quando os sobrinhos podem representar os irmãos, pré-mortos ou comorientes. E aí vai ter outras regras aqui que vão aparecer, né? Algumas cabíveis, outras esdrúxulas, né? Também de duvidosa constitucionalidade, que vão dar prioridade a parentes com o mesmo grau de parentesco. E aí, atenção, porque vai aparecer uma distinção aqui que a gente já pensava ser abolida, né? Porque no direito das famílias vocês aprenderam o tempo todo, né? Que não é possível fazer distinção entre parentes, né? Mas aqui vai aparecer uma distinção que é estranha para os dias de hoje entre
parentes bilaterais e parentes unilaterais. Por incrível que pareça, o Código Civil ainda tem isso na parte das sucessões, né? Então, vocês estão vendo agora, né, realmente, as contradições existentes entre o direito das famílias e o direito das sucessões. Então, lá atrás, quando eu dizia a vocês que o direito das famílias andava de Ferrari e o direito das sucessões de carroça de burro, olha aí a diferença agora, né? Então, enquanto esse assunto já foi morto e enterrado lá no direito das famílias, aqui continua mais vivo do que nunca. Ressuscitaram, né? Ou melhor, o zumbi saiu, né? Saiu da cova, né? Só pode. Então, é essa situação que a gente tem, né? É essa configuração que a gente tem aqui, né? Mas eu vou explicar para vocês, ponto a ponto, passo a passo, como é que funciona isso, tá? Então, só podem herdar na ausência dos herdeiros necessários, né, que são descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Isso é o que está previsto já expressamente no artigo 1839 do Código Civil, né? Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Então, aqui também há a determinação do limite, né? Porque nas outras classes não há limites para a herança, né? E aqui existe, né, limite de grau de parentesco, até o 4º grau apenas. Então, não havendo cônjuge, claro, se não há cônjuge, a gente já pressupõe que não existiam descendentes nem ascendentes, é que vão ser chamados, então, os colaterais. Aí, lembrando disso, né, a possibilidade de exclusão pura e simples da herança por ato anterior à morte do decujus, em virtude do caráter facultativo da herança dos colaterais. É a previsão do artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Aí vale um exemplo muito clássico, né? Que seria aquele do padre celibatário, que passou a vida toda no convento, né? Então não teve filhos, não, os seus pais já estão falecidos, porque ele já falece lá com 90 anos de idade, né? Não tinha esposa, lógico, por ser celibatário, né? Nem união estável, nem companheiro. Então sobraram os colaterais. Mas se esse frade, né, se esse padre, se esse monge resolveu deixar todos os seus bens para a própria instituição, né, que ele congregava. Então, deixou lá, por exemplo, para o convento de São Francisco, né, que ele era um padre franciscano, digamos, né? Ou era uma freira carmelita, então deixa lá para o Monte Carmelo, né, para a instituição, né, própria da Igreja Católica. Então, isso levaria, então, deixou todos os bens para essa instituição religiosa. Não lembrou dos seus irmãos, não lembrou dos seus sobrinhos, não lembrou dos seus primos. Pode? Pode, né? Pelo artigo 1850, pode. E aí, nesses casos, então, há a exclusão pura e simples desses herdeiros. Então, além de ter que esperar para não ter nenhum dos herdeiros necessários, né? Nenhum descendente, nenhum ascendente, nem cônjuge, nem companheira do decujus, ainda tem que aguardar para saber se no testamento, se houve testamento, se esse testamento os excluiu, né? E aí a exclusão pura e simples, ela quer dizer o seguinte: não precisa que o decujus lá, no momento em que fez o testamento em vida, não precisa que ele diga, né, coloque lá expressamente, excluo meus herdeiros colaterais da herança. Não precisa. A exclusão pura e simples, ela é uma exclusão tácita, né? Então, basta que está lá, né, no testamento, olha, todos os meus bens irão para a instituição tal. Pronto. Se ele está dizendo todos, então não sobrou nada. Então, não há o que herdar para os colaterais. Então, eles são excluídos pura e simplesmente assim. Não precisa também ser só para um lugar, né? Pode ser que ele tenha distribuído os bens. Olha, 20% da minha herança vai para tal instituição, 20% para tal pessoa, 20% para tal pessoa. E não inclui, em nenhuma das hipóteses, os seus parentes. Pronto. Foi excluído, né? Foi feita a exclusão. Então, é assim que funciona a chamada exclusão pura e simples. Não precisa que ele mencione expressamente, não quero que nenhum parente meu herde, né? Não precisa. Basta que ele destine toda a herança para outras pessoas que não sejam esses colaterais, certo? Aí, lembrando, né, os graus de parentesco. Não há parentesco de primeiro grau aqui, porque sempre o primeiro grau ele vai estar relacionado ao ascendente em comum. Então, como é ascendente, não entra como colateral. A gente vai ver isso daqui a pouco, que eu vou mostrar como é que funciona esse cálculo, né? Essa
essa busca, né, pelo parente. Não sei se vocês fizeram isso no direito das famílias, de procurar, né, na árvore genealógica quem era o parente e tal. Vocês já chegaram a fazer isso, não? Lá no semestre passado? Sim. Ah, maravilha. Então já sabem. Vou só então revisar com vocês, né? Então vocês já sabem, não tem primeiro grau, né? Nunca tem primeiro grau na linha colateral. Então a gente só tem segundo grau, terceiro e quarto. E aí no segundo grau estão os irmãos, né? Os nossos irmãos são ali, né? Os parentes de segundo grau na linha colateral. Terceiro grau tem tios, né? Junto lá com os ascendentes e os sobrinhos, né? Indo ali tangenciando, né? Vamos dizer, a linha descendente. Então, tios, sobrinhos, terceiro grau. E no quarto grau você tem também, lá para cima, você tem tio-avô, tia-avó, né? Mais embaixo, né? Lá embaixo, na árvore genealógica, sobrinho-neto, sobrinha-neta e abaixo também os primos. Então, esses são os parentes de quarto grau. Lembrando que os primos são o que a gente chama de primo-irmão, primo de primeiro grau, né? O primo legítimo, que a gente chama no senso comum esses primos, né? E aqui no Nordeste a gente tem uma nomenclatura para um primo distante, que é o primo por trás da serra, né? Esse não é herdeiro, que seria o primo de segundo grau, terceiro grau, né? Esses não são herdeiros. Podem ser parentes, mas não são herdeiros, certo? Porque vai parar aí, nos primos, né, de primeiro grau, os primos irmãos, os primos legítimos, certo? Então aqui funciona a mesma regra, né, que já vimos para descendentes e ascendentes. Os parentes em grau mais próximo excluem os parentes de grau mais remoto, exceto nos casos de direito de representação. Na verdade, só tem um caso aqui, é no caso mesmo, no singular. O limite de graus será estabelecido de acordo com a longevidade e a quantidade de gerações existente em cada família ao tempo da abertura da sucessão. Claro que isso aqui com o limite do quarto grau, né? Porque não vai poder ir além, né, do tio-avô, da tia-avó, do sobrinho-neto, da sobrinha-neta. Né? Não pode ir além disso. Né? Então, a longevidade aqui vai ser importante, mas ela vai bater também nesse limite legal do quarto grau, o que não acontece lá com descendentes e ascendentes. Né? Então, aqui existe também essa questão da longevidade, mas ela tem o limite da lei aqui, nesse caso dos colaterais, certo? Bom, falando da representação, mais uma vez, né? Aqui da herança por estirpe, está prevista no artigo 1840, que prevê, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Filhos de irmãos são os sobrinhos. Então, apesar de termos no terceiro grau sobrinhos e tios, quem herdam são os sobrinhos. Portanto, não tem lá direito de representação para os tios, certo? Aqui é uma presunção da doutrina. Como os tios estão tangenciando a linha ascendente, né? Então se aplicaria mais ou menos o entendimento lá que não pode haver representação para os ascendentes. Então os tios não teriam direito à herança, mais ou menos por isso, né? Mas aí, na verdade, a própria lei não leva em consideração essa discussão, essa ideia, porque já coloca claramente, olha, só os sobrinhos têm direito e pronto. Né? Então, independente desse debate, né, se, quando e por que, né, os tios perderam esse direito, não interessa tanto, porque a própria lei já deixa bem claro, só os sobrinhos têm direito de representação. Né? E aí, mesmas hipóteses, né, pré-morte, comoriência, exclusão por indignidade, né, ou algumas situações aí, porque em nem todas, né, vai aparecer a possibilidade de excluir colaterais. Então, o único caso de representação na linha colateral é, pois, em relação aos sobrinhos do falecido, que herdarão em lugar do irmão pré-morto ou comoriente, né? Não haverá direito de representação para os tios do falecido, e no caso de sobrinho pré-morto também não há representação. Aí, no caso, é o seguinte, aqui, né? Porque vocês viram comigo, né, e no seminário também, que no caso dos descendentes não há limite para a representação. Então, se tem um irmão, o filho pré-morto, o neto pode herdar por representação. Se o filho e o neto são pré-mortos, o bisneto pode herdar por representação. Se o filho, o neto e o bisneto são pré-mortos, o trineto pode herdar por representação. Você vai descendo e vai embora, né? Nessa representação aí. Só que nesse caso aqui, a lei é muito clara. Só pode haver representação para os sobrinhos. Então, se morre o sobrinho, né? Se ele era pré-morto,
não vai aparecer para o sobrinho neto, né, esse mesmo direito, de jeito nenhum, certo? E aí, se o sobrinho é pré-morto, esse direito vai para os outros sobrinhos, né? É uma divisão por cabeça. Então, aí só fica para os sobrinhos. E aí, o sobrinho neto só tem direito à herança se todos os sobrinhos estiverem falecidos. Aí passa para o quarto grau do parentesco. Aí sim ele tem direito. Mas não tem como passar, né, representação do terceiro para o quarto grau, porque a lei não permite isso, né? A representação só ocorre para os sobrinhos. E aí, se o sobrinho estiver pré-morto, essa parte da herança que seria dele vai passar para os outros parentes do mesmo grau, os outros sobrinhos, certo? Bom, agora falando da sucessão dos colaterais do quarto grau, né, que é o último grau do parentesco possível para a herança, né, em todas as categorias. Como o quarto grau de parentesco é o último grau de parentesco possível para a distribuição da herança, todos os parentes deste grau herdam juntos, independente da presença em grau ascendente ou descendente da linha sucessória. Então, você tem aqui no quarto grau, então, lá em cima, tio-avô, tia-avó. Lá embaixo, sobrinho neto, sobrinha neta. E, né, em outra porção, os primos, né? Então, eles estão espalhados na árvore genealógica. Ora em cima, tangenciando a linha ascendente, ora embaixo, tangenciando a linha descendente, né? Aqui nesse caso, todos eles herdam por cabeça, independentemente da posição em que estejam. Como eles são a última categoria, né, o último grau, então eles vão herdar juntos, por cabeça. Então é uma sucessão mais simples, certo? Então, nestes casos, primos, sobrinho neto, sobrinha neta, tio-avô e tia-avó herdam juntos e por cabeça. Então, independente de ser ascendente, de ser descendente, né, de estar mais próximo dos ascendentes ou descendentes. Isso não importa. Todos eles herdam juntos, certo? Aí, antes de passar aqui para essa outra questão, deixa eu falar um pouquinho sobre a sucessão dos parentes de terceiro grau, né? Que são, no caso, tios e sobrinhos, que passou aí para o quarto grau, eu não falei do terceiro. Há uma preferência também, certo? Quando há tios e sobrinhos na herança, há uma preferência para o recebimento da herança dos colaterais de terceiro grau, certo? Diferente do quarto grau, né? Não tem essa preferência. No terceiro grau tem. No caso dos colaterais de terceiro grau, os sobrinhos herdam primeiro do que os tios. Então, se houver sobrinhos e tios, sobrinhos herdam, os tios não. Então, os tios só herdam na ausência dos sobrinhos. Então, tem essa regrinha também para os colaterais de terceiro grau, certo? Então, há uma preferência para os sobrinhos em relação aos tios, quando houver todos eles, né? Quando todos eles estiverem na herança. Então, os sobrinhos herdam, os tios não. Os tios herdam se os sobrinhos não estiverem presentes. É mais ou menos assim, certo? Que funciona na sucessão dos colaterais de terceiro grau. Ainda tem essa regrinha, né, a mais para eles. Bom, agora vamos, né, para as questões que são aqui de duvidosa constitucionalidade, né? Que é a questão da sucessão dos colaterais bilaterais e unilaterais. Apesar da vedação constitucional a distinção entre parentes quanto à sua origem, né, o próprio Código, ou melhor, a própria Constituição, né, no artigo 226 veda essa distinção, né, dos parentes, o Código Civil manteve, em relação aos colaterais, dispositivos que ainda fazem tal distinção entre os parentes colaterais. Mesmo sendo de duvidosa constitucionalidade, seguem vigentes até o presente momento. E pasmem, aqui tem uma questão muito interessante. A maioria da doutrina de sucessões continua, né, favorável a essa distinção, por incrível que pareça. E vocês vão ver, inclusive, autores que, no direito das famílias, escrevem livros deixando isso bem claro. Não pode haver distinção entre parentes na mesma família, né? E no direito das sucessões eles mudam de argumento e dizem, não, aqui pode. Né? O que é isso? Consequência ainda dessa visão patrimonialista que existe no nosso direito, né? No nosso direito civil. Então, há muitos autores que vão defender lá nas famílias, durante a vida, não pode haver essa distinção e tal.
Aqui, após a morte, sim, tem que haver mesmo, porque é uma distinção, né, que é fundamental para ser feita, já que alguns parentes merecem ganhar mais do que os outros. Aí, qual é a argumentação aqui feita, né, para justificar essa coisa, né, essa outra aberração que tem aqui no Código Civil, né, de distinguir colaterais bilaterais, ou seja, parentes do mesmo pai e da mesma mãe, e unilaterais, né, parentes só por parte de pai ou só por parte de mãe. Para que isso, né? Qual o fundamento disso? Bom, aí os doutrinadores que são favoráveis a isso, e a maioria, inclusive, né, são a maioria, eles têm dito o seguinte, que a Constituição trouxe a vedação para os filhos, para os descendentes, né, mas não falou sobre os colaterais. Só que é uma interpretação daquela história, né, do chamado direito freestyle, né? Eu faço a interpretação que me convém para o momento. Mas não é bem assim. Porque a Constituição, como nós bem sabemos, é um conjunto de normas de caráter aberto e que tem uma interpretação sempre ampliativa. Dificilmente você vai encontrar interpretação literal ou restritiva na Constituição Federal. Muito difícil de você encontrar isso, né? E a gente tem visto o Supremo, inclusive, dando interpretação ampliativa até para situações que a gente, né, entendia que eram impossíveis, como no caso de crimes, né? Essa decisão recente que colocou a homofobia como crime, mesmo sem ter previsão legal, né, ela foi ali uma decisão de caráter bastante ampliativo, né, sobre a questão do racismo, né, da lei de racismo. Então, veja, se é possível até ampliar em relação, né, a interpretação constitucional até em relação a crimes, imagine em relação a uma interpretação patrimonial como essa relacionada ao direito sucessório. Então, quando o artigo 226 trata da proibição, da vedação de distinção entre os parentes da mesma família, não está lá dizendo que é para os filhos, está dizendo que é para os parentes, e colaterais são parentes do mesmo jeito que são os filhos. Então, não faz o menor sentido, em pleno 2021, ainda se defender a distinção de parentes colaterais, bilaterais e unilaterais, porque isso traz consequências terríveis, como vocês verão aí. O parente bilateral é do dobro que o unilateral. Por que isso? Só porque ele tem o mesmo pai e a mesma mãe? E não são parentes, não. Essa não é uma família. Então, aquela família que foi construída, aquele conceito de família mosaico, né, que é construído lá no direito das famílias e tudo mais, quebra-se tudo isso após a morte? Faz sentido isso? Não faz. Mas a doutrina aqui ainda acredita que faça sentido isso, né? Mesmo com a vedação constitucional, né? Então, ainda prevalece essa determinação do Código Civil até hoje. Por isso que a gente tem que ver essa aberração jurídica. Essa é ainda maior do que aquela lá do... Não é maior, não. Está no mesmo nível, né? Daquela da culpa lá do cônjuge ou do companheiro que a gente viu hoje. Então, em relação aí, vamos às regrinhas que tem aqui, né? Porque existem algumas possibilidades, né? Então, vamos falar. Irmãos, primeiro, né? Então, irmãos somente bilaterais ou somente unilaterais. Então, só tem ali naquela herança irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, ou só irmãos por parte de pai, ou só irmãos por parte de mãe. Então, não há ali convergência, né? Ou seja, eles todos convivendo juntos. Só tem uma categoria ou outra, não tem as duas juntas. Nesses casos, então, como é que funciona? São os casos mais fáceis. Em relação à herança, em que estejam presentes apenas irmãos bilaterais ou apenas irmãos unilaterais, a regra segue idêntica aos demais casos já vistos, com a possibilidade de sucessão por cabeça como regra. Então, mantém a mesma regra, né? Se só tem bilaterais, se só tem unilaterais. Então, todos herdam por cabeça, tá? A confusão fica aqui quando há a mistura entre eles. Mas se eles estão separados, não tem problema, herda por cabeça, segue o que já vimos até agora. A questão é aqui, né? Daqui a pouco, né? Vou falar. Vamos ver então o artigo 1842 que fundamenta esse pensamento aí que vimos agora. Então, não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Então, se não houver concorrência, ou seja, se eles não estiverem misturados, eles herdam por cabeça. Então, só há bilaterais, herança por cabeça. Só há unilaterais, herdam por cabeça. Aí, quando há a mistura,
bilaterais e unilaterais, irmãos. Aí é que funciona, é aí que mora o perigo, né? Então, em relação à herança em que estejam presentes conjuntamente irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, a regra passa a ser mais favorável aos bilaterais, ou seja, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe têm mais direitos do que os irmãos só por parte de pai ou só por parte de mãe. Aquela família linda que foi construída ao longo da vida vai ser quebrada pelo direito das sucessões, com anuência da doutrina, com anuência da jurisprudência, né? Que é favorável a isso aí, né? Os mesmos que são favoráveis lá à construção dessa família moderna. Então, o artigo 1841 é que traz essa aberração jurídica. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Isso é herança de quê? Daquela ideia lá do filho bastardo dos séculos passados. Isso era o que estava previsto em 16, no Código Antigo, copiaram e colaram para 2002 e foi mantido até hoje. Então, aí, os irmãos bilaterais herdam o dobro, né? Porque os unilaterais herdam a metade do que os bilaterais herdarem. Aí, isso também passa para o terceiro grau, sobrinhos. Então, mesma coisa, se tem só sobrinhos bilaterais ou só sobrinhos unilaterais, herança por cabeça. Então, em relação à herança em que estejam presentes apenas sobrinhos bilaterais ou apenas sobrinhos, não irmãos, sobrinhos unilaterais, a regra segue idêntica aos demais casos já vistos, com a possibilidade de sucessão por cabeça como regra. Então, só sobrinhos bilaterais do mesmo pai e da mesma mãe, herança por cabeça. Só sobrinhos unilaterais, ou seja, sobrinhos por parte de pai, de mãe, então, cabeça, herança por cabeça. O perigo fica de novo quando há mistura entre eles. Então, sobrinhos somente bilaterais, somente unilaterais, é a regra do artigo 1843, parágrafo 1º. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Aí, parágrafo 1º, se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Aí, o caput do artigo 1843 é que traz a regra que eu falei agora há pouco, lá, né, dos parentes de terceiro grau. Na falta de irmãos, herdam os filhos destes, ou seja, os sobrinhos, e não os havendo os tios. Então, primeiro herdam os sobrinhos, e só se não houver sobrinhos é que herdam os tios. Então, tem um grau dentro do outro ainda, né? Tem um subgrau aí na herança dos sobrinhos e tios. E aí, parágrafo 3º, né? Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais herdarão por igual. Então, a regra é que todos eles herdam por cabeça, se só forem bilaterais ou se só forem unilaterais. E aí, o perigo fica de novo quando temos a mistura entre eles, sobrinhos bilaterais e sobrinhos unilaterais. Em relação à herança em que estejam presentes conjuntamente sobrinhos bilaterais e sobrinhos unilaterais, a regra passa a ser mais favorável aos bilaterais de novo, né? É a mesma coisa dos irmãos. Então, 1843, parágrafo 2º, se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que herdar cada um daqueles. Então, sempre os bilaterais herdam o dobro dos unilaterais. Certo? Bom, gente, muitas regrinhas, né? Sucessão dos colaterais cheia de regras aí. Vamos ver agora os exemplos, vamos aplicar isso aos casos, né? A nossa árvore genealógica, mas antes, queria saber se ficou alguma dúvida até aqui sobre o que foi mostrado até agora. Não. Não, professor. Só queria realmente um exemplo para entender melhor essa questão dos irmãos bilaterais e unilaterais, assim. Quando eles estão conjuntamente, ainda não consigo visualizar o porquê da preferência do bilateral. Razão realmente não tem, né? Razão não tem, assim, logicamente não tem razão, né? Não vejo razão para isso continuar existindo, né? Tá aí na lei, tem que ser seguido, claro. E, curiosamente, não tem até hoje, né, ação direta também de inconstitucionalidade sobre esses dispositivos no Supremo, né? Poderia até ser uma boa proposta aí de BDFAM, né, nosso Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, né? Vamos ver se algo evolui nesse sentido, né, para tirar esses dispositivos e aquele lá do casamento, né, da culpa do cônjuge sobrevivente que sempre cai em cima da mulher, né? Então, são duas situações aqui que precisam de uma análise do Supremo urgente, né? Já se vão aí praticamente 20 anos nesse limbo,
né? E com a doutrina a favor disso, por incrível que pareça, né? Então, razão lógica não vai ter mesmo não, mas eu vou mostrar aí para vocês os exemplos, aí vamos ver como é que funciona. Então, aqui primeiros exemplos, né? Esses primeiros exemplos só para lembrar vocês como é que funciona, para a gente encontrar os parentes, né? Então, aqui o nosso decujus, nesse primeiro exemplo, é o Bruno. Tá aqui o Bruno, ó, o filho do Vicente, né? E aí, claro, né? Para ter a herança dos colaterais é preciso que o Bruno não tinha descendentes, não tem filhos, os seus ascendentes faleceram, né? Ele não tinha esposa, jovem ainda, então sobraram os colaterais. E aí, como é que a gente encontra? Vamos procurar sempre o ascendente em comum, que é o Vicente, né? Que seria o primeiro grau, então não entra como colateral. E aí o segundo grau é a irmã do Bruno, que é a Leila. Né? Então a Leila é a parente de segundo grau, a irmã que seria a única herdeira nesse caso. Tracei aqui a linha vermelha, né? Porque tem outros colaterais, mas eles não herdam, já que existe a irmã. Vale a mesma regra, né? Parentes de grau mais próximo excluem os de mais remoto. Então, Leila seria a única herdeira nesse nosso primeiro exemplo. No exemplo 2, vamos procurar os parentes de terceiro grau, já que a irmã do Bruno, a Leila, também morreu. Né? Então, aí a gente vai procurar o ascendente em comum, ou os ascendentes em comum, que são aqui, no caso, Altamir e Elisete, né, que são os avós do Bruno. E aí seria, então, Vicente o primeiro grau, Altamir e Elisete o segundo, e o terceiro, então, entram aqui, né, os tios do Bruno, Dália, Jaime e Laura. Como ele não tem sobrinhos, então, só quem herda são os tios, né, que são Dália, Jaime e Laura. Então, aqui o terceiro grau, e aqui a linha vermelha cortando a Isabela, que é quarto grau, e a Rita, que também é quarto grau, né? Então, terceiro grau são os tios. E aqui, né, mais linhas para cima, para baixo, né, para saber quem são os parentes de quarto grau, né? Aqui você tem, então, uma mistura de parentes, porque você pode ter, como a gente viu, primo, sobrinho neto, sobrinha neta, tio avô, tia avó. Então, aqui o que acontece? Temos, só um minutinho. Carro de som passando aqui, normal. Voltando. Então, aqui para a gente chegar ao quarto grau, então precisamos, né, porque não tem terceiro, né, os tios de Bruno morreram também. Então só tem quarto grau. Aí você vai para ascendente, para os ascendentes, né, comuns. Então aqui para encontrar a Isabela, né, que é a prima. Então vai lá, Vicente primeiro grau, Altamir e Elisete segundo grau, Dália terceiro grau, chegou no quarto grau, Isabela, né? Para encontrar a Rita, que é a tia-avó, aí vai lá, Vicente primeiro grau, Altamir e Elisete segundo grau, Henriqueta terceiro grau e finalmente a Rita, que é a tia-avó, no quarto grau. Vinícius é o marido da Rita, não tem direito à herança, né? Como já sabemos, parente por afinidade não tem direito à herança. Então, a Rita seria o quarto grau, Isabela quarto grau, aí como a gente já viu, as duas herdam juntas, né? Seria a herança por cabeça, metade da herança do Bruno para a Isabela, metade para a Rita, não tem distinção aqui, já que elas são as últimas herdeiras, né? Chegando aqui para o quarto exemplo, agora falando da representação, temos então aqui a seguinte situação. O Jaime é o nosso decujus principal. O Jaime faleceu em 21 de abril, agora no feriado, né? Então, no dia de Tiradentes, o Jaime faleceu, né? O Jaime não tinha, então, filhos. Os seus pais já são falecidos e a sua avó, né? Não tem esposa, então sobraram os colaterais, né? E aí os colaterais, quem seriam aqui os herdeiros? Os irmãos, né, que são de segundo grau. Só que veja que tem um irmão falecido, o Vicente faleceu em 13 de janeiro de 2020, portanto é pré-morto. Então aqui nós temos direito de representação, né? Então quem herda aqui? Laura, por direito próprio, Dália, por direito próprio, Bruno e Leila, por representação, né? E aí, como é que fazemos a divisão da herança? Vocês já sabem disso, né? São 3 herdeiros, teoricamente seriam 3, né? Vicente, Dália e Laura, né? Então, você divide a herança em 3 partes iguais, né? 1/3 para Laura, 1/3 para Dália, 1/3 para Vicente, né? Só que Vicente morreu, então a parte dele vai para Bruno e Leila. Dividindo fração não é muito nosso forte, mas dividindo a fração seria 1/3, né? Dividiria 1/6, né? Para Bruno, 1/6 para Leila. Se fosse para colocar em valores,
R$ 1 milhão, né? Seria ali 333 mil para cada um, né? E aí seria então 333 mil para Laura, 333 mil para Dália e os 333 mil do Vicente seriam divididos meio a meio entre Bruno e Leila, que daria 160 e alguma coisa, né? Depois vocês veem aí, façam a conta na calculadora e digam aí depois quanto é que dá. Então coloca aí no chat, né, quanto é que vai dar a conta. 160 e alguns mil reais, né, para cada um. Então é assim que funciona na representação aqui, né, sobrinhos podendo herdar no lugar do irmão falecido. Exemplo 5. Agora nós temos aí mais uma pessoa falecida. Então Jaime continua sendo o nosso falecido principal, né? Ele morreu em 21 de abril de 2021. O Vicente faleceu em 13 de janeiro de 2020 e Dália faleceu ainda mais antes, né? 11 de agosto de 2018, né? Então essa é a situação aí. Então a única irmã que tem é Laura, né? Mas são 2 pré-mortos, então a representação aqui para os sobrinhos. E aí aparece então Bruno, Leila e Isabela. Como a gente já sabe, né? A divisão não é pelo número de herdeiros aí, mas é pelo herdeiros vivos, mas pelo número de herdeiros que supostamente estão no mesmo grau. Então são, de novo, né, a mesma coisa, dividir em 3 partes a herança, 1/3 para Laura, né? 1/3 para Dália, que não está mais viva, então passa tudo dela para Isabela, e 1/3 para o Vicente, e aí a parte dele vai ser dividida meio a meio entre Bruno e Leila, né? Então é assim que se divide a herança no caso dessa representação, certo? Aqui o exemplo 6, aqui então nós temos essa seguinte situação. Aí começa a aparecer a figura do bilateral com unilateral, né? Então veja aqui. Temos então Altamir e Elisete, que eram casados, aí tem uma linha vermelha, né, cortando, então houve a quebra desse vínculo, então eles são divorciados. Depois Elisete casou de novo com Plínio, que é então o marido dela, ou era o marido dela ali, né, no momento da sua morte. Então você tem aqui as figuras, né, dos irmãos bilaterais e unilaterais. E aí então veja, os filhos do primeiro casamento foram Vicente e Dália. E do segundo casamento, Jaime e Laura. Então aí você tem a seguinte situação. Dália é a nossa de cujos. Foi ela quem faleceu, certo? E aí você tem os irmãos bilaterais e unilaterais. Quem é irmão bilateral? Do mesmo pai e da mesma mãe. É o Vicente, né? O Vicente é o único irmão bilateral. E os irmãos só por parte de mãe, os unilaterais, são Jaime e Laura, né? Então, é aqui que funciona a regrinha. O irmão bilateral herda o dobro dos unilaterais. Então, supondo que Dália deixou R$ 1 milhão de herança, 500 mil fica para o Vicente e os outros 500 mil vão ser 250 mil para o Jaime, 250 mil para a Laura. É a única conta possível aqui que dá para entender mais facilmente, né? Então, os herdeiros unilaterais ficam com a metade do herdeiro bilateral. Então, ele fica com 500 mil, o Vicente, e os outros 500 mil, 250 mil para o Jaime, 250 mil para a Laura. Certo? E aqui o exemplo 7, né? Aí você tem essa seguinte situação, aí já passando para os sobrinhos, né? Então, mesma coisa, né? Vicente e Dália são os irmãos aí unilaterais, porque o nosso decujus agora passa a ser o Jaime, né? Então, Jaime é o decujus, e aí então a Laura, que é a irmã dele, né? Por parte de pai e mãe, Vicente e Dália são os irmãos unilaterais, isso passa também para os sobrinhos. Então, a Isabela acaba sendo a herdeira que vai receber 500 mil reais por ser a bilateral, sobrinha bilateral. Bruno e Leila vão receber cada um 250 mil por serem os sobrinhos unilaterais. Qualquer coisa eu volto para esses exemplos amanhã, viu? Se vocês não entenderam direitinho. Falta menos de 1 minuto agora para acabar a aula, tá? Então, qualquer coisa amanhã no começo da aula eu volto para essa parte aí para a gente ver novamente. Pessoal, bom dia e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Bom dia. Bom dia.